Olá, meu nome é Marina, eu tenho 30 anos e sou natural de São Paulo, capital. Eu sou graduada pela Universidade Federal de São Carlos, fiz licenciatura em Letras, Português e Espanhol e depois fiz o mestrado aqui pela UFSCar também, na área de Linguística. Eu fui doutoranda do programa de pós-graduação em Linguística, da linha de pesquisa Descrição, Linguagem Humana e Tecnologia. Fui orientada pelo professor Dr. Renato Basso. Eu ingressei no doutorado em 2020 e finalizei agora em 2024. Durante todo esse período fui bolsista da CAPES, né, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A minha pesquisa, né, a minha tese, teve como título Gradualidade e Dependência de Perspectiva nos Adjetivos do Português Brasileiro. Como o próprio nome sugere, o objetivo dessa pesquisa foi investigar o funcionamento de certos adjetivos do português brasileiro, esses que instanciam essas duas propriedades, né? Então, eles são graduais ou escalares, no sentido de eles serem adjetivos que atribuem características que são escalares. Então, fazendo uma comparação aqui, por exemplo, federal é um adjetivo não escalar. Uma universidade pode ser federal ou ela não é federal, mas não tem como ela ser mais ou menos federal, muito federal, ou mais federal que outra. Agora, quando a gente vai para um adjetivo como bonito, aí sim, acho que um quadro pode ser bonito, muito bonito, mais ou menos bonito, pouco bonito, mais bonito que outro. Então, bonito nesse sentido seria um adjetivo escalar, gradual, né? Que instancia essa propriedade, né? Que é uma coisa que me interessava na minha pesquisa. E, ao mesmo tempo, bonito é um adjetivo que ele é dependente de perspectiva, no sentido de que ele depende de um julgamento ali do falante para ele funcionar. Então, assim, voltando para a nossa comparação com o federal. A Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, ela é federal, não importa que a opinião dos outros, enfim. Isso é um fato objetivo do mundo que a gente vive. A UFSCar ser federal, ele não é dependente de perspectiva. Agora, quando a gente ouve uma frase do tipo, esse quadro é bonito, a gente precisa saber quem está falando essa frase para a gente entender se aquela frase está sendo dita de forma verdadeira, de forma sincera, ou se, enfim, se é uma mentira. O bonito depende do julgamento do falante para ele funcionar. Ele diz respeito a uma opinião, a um ponto de vista, a uma subjetividade de quem está usando, né, essa expressão. Essa é a outra característica que eu queria investigar nesses adjetivos. Então, esses adjetivos eles têm essas duas propriedades simultaneamente e aí eles foram meu objeto de pesquisa por causa disso. Eu investiguei esses adjetivos da perspectiva da semântica formal, né, da linguística formal, principalmente da semântica, mas um pouco também da pragmática. Esse estudo da língua, né, essa reflexão que eu fiz durante o doutorado sobre a língua, minha língua nativa, sobre o funcionamento dessas expressões, sobre o que elas podem significar ou não, como elas funcionam ali do ponto de vista da estrutura. Isso tudo é muito enriquecedor, foi muito enriquecedor até mesmo para minha formação como não só como pesquisadora, né? Foi muito importante para minha formação como professora, porque essa reflexão que se faz, né, sobre a língua, ela ajuda você a entender melhor não só a sua língua nativa, mas línguas no geral, né? Como que elas funcionam. Quando você entende melhor como as línguas funcionam, fica muito mais fácil você trabalhar com elas em sala de aula, né? Você entende melhor as dúvidas dos alunos, você entende melhor quais são as dificuldades que os alunos podem ter usando, né, aquelas expressões, aquelas palavras, aquelas construções, tanto na sua língua nativa quanto numa língua estrangeira. Durante meu tempo como doutoranda, eu fui representante discente da pós-graduação de Linguística por um ano, né? Então participei de reuniões do conselho para entender como que funciona a burocracia, né, da pós-graduação, né? Então não só essa parte de pesquisa, essa parte de auxílios financeiros, essa parte dos documentos que são necessários, né, para cada processo da pós-graduação, então para exames de
qualificação, exame de defesa. Foi uma experiência interessante porque deu bastante visão, né, geral de como que funciona a pós-graduação nos bastidores e como que é bastante complexo, né, manter essa pós-graduação funcionando. E nesse meu tempo de doutoranda também fui parte da organização de um evento, né, promovido pelos discentes da pós-graduação. Eu fui coordenadora dessa organização, né, da organização do SPLIN, que é o Seminário de Pesquisas da Pós-Graduação em Linguística. Essa experiência também foi bastante, assim, intensa, mas também muito enriquecedora, né, para minha formação como pesquisadora, enfim, como profissional, porque envolveu aí também coordenar muitas pessoas que faziam papéis diferentes, né, que desempenhavam ali papéis diferentes na organização, e aí manter tudo rodando de forma assim que não houvesse tantos atrasos ou imprevistos, né? Então foi bastante intenso nesse sentido, mas também foi uma experiência assim que abriu bastante meus horizontes e um evento como esse envolve muitas pessoas, né? Então a gente tem que sempre ter muito cuidado com como que vai trabalhar, né? Com tudo isso, enfim, não deixar ninguém na mão, né? E fazer alguma coisa que seja interessante, que seja útil, que seja proveitosa, né, para todo mundo, né? Que todo mundo saia do evento sentindo que aprendeu alguma coisa ou que recebeu contribuições para sua pesquisa, né, para o seu trabalho. Então, acho que é bem importante, né, essa parte de organização de eventos que o programa de pós-graduação em Linguística promove aqui na UFSCar. Eu conheci o PPGL porque eu, enfim, fiz a graduação na UFSCar, então já conhecia o programa desde a graduação e resolvi ficar porque eu gostava muito da área, né, que eu trabalhava já na iniciação científica, com o professor Renato Basso, então eu decidi continuar na área, né, continuar, enfim, desde a iniciação científica eu venho pesquisando temas relacionados, então foi por isso que eu permaneci aqui na UFSCar. E é isso, assim, acho que o programa aqui oferece bastantes oportunidades. Experiência pessoal, né? Tive a experiência de ser membro do conselho, né? Como representante discente. Tive a experiência de participar da organização do SPLIN, né? De um evento realizado e organizado por discentes. Essa experiência, né, da organização de eventos é muito boa. E é claro, né, a pesquisa, né, também. Então, tive bastantes oportunidades de publicar, né, com o meu orientador, produzir ali trabalhos para as disciplinas que poderiam virar publicações, então é isso.